disso, né? A gente tem desde casos em que a criança passa a ter uma relação muito mais constrangedora com os pais, a casos assim, extremos, que a gente já sabe noticiado pela imprensa do Brasil inteiro, de jovens, de adolescentes que roubam um tênis, que matam uma pessoa para roubar um tênis, tornou até como um caso exemplar, no sentido de desse tipo de situação. Você julga necessária uma regulamentação mais rígida, como existe em alguns países da Europa? Alguns chegaram até a banir a propaganda. A Suécia, os países nórdicos, não permitem mais propaganda para crianças e produtos infantis. Os outros países da Europa têm uma legislação, permitem, mas tem regras firmes, precisas, de horário, de tipo de anúncio, etc. Lalo, eu não defenderia hoje, nas condições que o Brasil está, a proibição da publicidade no Brasil. Eu acho que isso é uma conquista para a criança. Eu acho que isso é uma conquista de uma sociedade, fruto de uma maturidade, fruto de um movimento, fruto de uma organização da sociedade, na defesa da criança e do adolescente. Eu morei 4 anos na Europa, tive a possibilidade, por exemplo, de ver muito próximo o nível de programação e presença da publicidade na Alemanha. A regulamentação na Europa é muito mais cuidadosa. E eu fico muito feliz que eu acho que hoje nós estamos dando alguns passos importantes na direção dessa regulação também no Brasil. Tanto no Congresso Nacional está aí em pauta um projeto. A deputada Maria do Carmo Lara, que é relatora do projeto, ela está só esperando dar quórum na Comissão de Defesa do Consumidor para que seja aprovado esse projeto que estabelece, entre outras coisas, impede a propaganda de produtos para crianças durante o dia. Isso. E a ideia é que ele só seja veiculado depois das 10 horas da noite, se não me engano, porque a ideia é que ele seja veiculado para o pai e não para a criança. Inclusive, na possibilidade desse horário, se a criança vê televisão, o pai ou a mãe vão estar perto para conversar, para explicar. Porque também a forma como a criança se insere no mundo do consumo vai estar muito associado à maneira como os pais também, a família, o núcleo familiar, está mediando essa apresentação do consumo. Então, se os pais têm a oportunidade de estar dialogando, de estar ponderando, por exemplo, aparece uma propaganda da apresentadora e a mãe pode dizer: minha filha, será que essa apresentadora ela brinca mesmo com esse brinquedo? Uhum. Será que é assim, dessa maneira como está sendo apresentado? Então você cria situações em que o pai pode acompanhar a criança. Agora, no horário, até 21 horas, por exemplo, os pais não estão em casa, eles estão na rua, estão trabalhando. Então torna-se muito mais difícil esse contato, né? Então há legislações internacionais muito mais avançadas nesse sentido. Por exemplo, em relação a que uma publicidade que seja feita, ela apresente um tamanho compatível com o real. Que a publicidade, por exemplo, relacionada a alimentos, ela seja uma publicidade de fato pautada nos nutrientes que os alimentos trazem e não uma publicidade que vai fazer com que a criança tenha distúrbio alimentar em função da imagem projetada. E aí você tem crianças, adolescentes brasileiras ou pré-adolescentes, como hoje se chama, de 11, 12 anos, meninas preocupadas em manter o corpo, quando elas estão ainda em fase de crescimento, precisam ter uma alimentação absolutamente saudável e ficam preocupadas com o corpo, como o outro depoimento que a gente viu aí, não de uma criança, mas de uma senhora, a preocupação com o cabelo, com o corpo, não é? E isso é muito cruel para uma criança, porque, por exemplo, no tempo que eu vi na Alemanha, eu não vi as crianças preocupadas com essa estética e com essa postura, com o tipo de cabelo. As crianças brincavam de todo jeito, a roupa era uma roupa comprida, largada, adaptada à brincadeira, à necessidade que a criança tem de ter o desenvolvimento motor, de correr, de brincar, de pular. Aí nós temos as nossas crianças usando saltos desse tamanho, porque a publicidade coloca esse salto, projeta uma idade de uma infância que ela está de olho na vida adulta, né? Então ela está sendo levada precocemente a experimentar essa vida adulta, até publicidades que brincam uma criança dizendo que não é criança, eu não sou criança, ela nega a identidade de criança. Uhum. Quer dizer, aonde a gente quer chegar com isso? Olha, o Brasil tem o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, e nós ouvimos o seu presidente, o Gilberto Leifer, sobre esse assunto. Vamos ouvi-lo. A novidade é que os produtos e serviços continuarão sendo dirigidos à criança, poderão ser comprados nas gôndolas dos supermercados, ou mesmo os serviços continuarão disponíveis. A principal novidade é que a publicidade, a mensagem publicitária não será dirigida diretamente ao menor de idade, à criança. As mensagens devem ser dirigidas aos pais, aos responsáveis, estes que têm naturalmente discernimento para fazer escolhas, para, enfim, dizer aquilo que as crianças poderão consumir
Então a propaganda se dirigirá a eles. Aqueles apelos de consumo diretos, peça para mamãe, por exemplo, esses não serão mais aceitos pela autorregulamentação. Bom, eu acho que o CONAR está aí se adiantando também à possível deliberação do Congresso Nacional e já toma aí as suas providências. Eu acho que é um passo importante, né, no Brasil, né, Edna? É um movimento no mercado, sim. E só para citar o exemplo do mercado americano, que é a maior indústria de TV no mundo e o maior mercado de publicidade também. E o cerco está se fechando contra a publicidade dirigida às crianças, principalmente na questão dos alimentos e refrigerantes, por conta de uma questão de saúde pública lá, que é a questão da obesidade, né? E a gente já vê aqui no Brasil também uma movimentação nesse sentido, os canais, aí sai um pouquinho da TV aberta, mas só para eu citar esse case, os canais voltados para a programação infantil, eles já têm uma preocupação em não vincular personagens dos desenhos animados a produtos, já tem e não colocar determinado produto como oferecimento daquela atração, já há né? E com certeza eles estão também se antevendo o que vem por aí, né? Que também deve apertar um pouco. Mas você falou dos Estados Unidos, foi bem lembrado, o senador Ted Kennedy tem um projeto, eu não sei se já foi aprovado, estava também em vias de ser aprovado, regulamentando ou proibindo, né, certos tipos de propaganda de alimentos para crianças. Mas nós já temos aqui no Brasil, determinadas classes sociais, também esse problema da obesidade, né? Mas eu acho que o mais grave disso vai ao encontro do que eu estava falando, que são as diversas realidades brasileiras, né? Por exemplo, eu vivo em São Paulo, a sensação que eu tenho sempre é que quem vive em São Paulo acha que o Brasil é uma extensão de São Paulo, né? Eu tenho viajado nos últimos 3 anos para uma região do norte de Minas, lá na região do Grande Sertão Veredas, que eu estou elaborando um livro sobre a paisagem do Roseana, é um projeto ligado a Guimarães Rosa, que era para sair esse ano, não saiu, mas enfim, eu quero narrar aqui uma experiência que eu tive, que para mim foi um choque, assim, que é chegar numa cidade a 700 quilômetros de Belo Horizonte, no Alto São Francisco, na margem direita, uma cidade que foi fundada em 1530, quando os portugueses por lá passaram vindo da nascente da foz do São Francisco, descendo do Pernambuco, e era um vilarejo total, e na sexta-feira à noite eu resolvi sair assim para olhar o povo, ver o povo e tal, e o meu choque, porque todas as meninas tinham o cabelo de chapinha lisinho, usavam a sandalinha de saltinho, quer dizer, tudo subproduto e tal, aí os meninos com camisa cavaleira, né? E eu olhei aquilo e aquilo me causou um choque, que eu tive a percepção do corte, da força da comunicação, como que aquilo deve chegar ali, né? Eles numa realidade, eu achei que eu ia encontrar menina de cabelo crespo, vestido de chita, as pessoas e não, eu peguei uma extensão, né, digamos assim, do eixo Rio-São Paulo, né, diluído ao nível mais baixo para poder chegar no tamanho do dinheiro deles, mas no fundo a ideia daquilo entendeu? Então tem é um negócio muito difícil, é muito cruel, muito difícil. Eu costumo dizer que cidades com mais de 100 mil habitantes, 150 mil habitantes no Brasil, não há uma cidade dessas que não tenha um lugarzinho ali, um seu cantinho, onde a juventude, temos um modo ipanemense de viver. Com certeza. Não há uma, é isso que você está falando. A ideia era essa. Quer dizer, as meninas todas de óculos escuros, embora fosse à noite, mas no cabelo, porque é um modelo, né? Isso está na revista Caras, isso está na novela das 8, ela fala assim, esse é um modelo nacionalmente e legalmente aprovado, então eu tenho que me inserir. Então eu me transformo para eu ser aceito. Eu não quero usar um vestido de chita e ter meu cabelo de menina do interior, que dá a ela a sua individualidade, entendeu? Ela se torna mais um. Né? Nós vamos continuar nesse assunto, mas vamos fazer agora mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o Ver TV, que hoje está debatendo a publicidade na televisão. Nós voltamos já.